Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa última videoaula de conjuntos numéricos. Hoje nós estudaremos o conjunto dos números reais e o conjunto dos números irracionais. Então, o conjunto dos números irracionais, ele é composto por elementos que são todos os números os quais eu não consigo representar através de fração. Observando esse diagrama de Venn, nós verificamos que ou o número ele é irracional, que são os caras que estão nesse retângulo aqui da esquerda, ou ele é racional, que é justamente o conjunto que nós estudamos na aula passada. Se eu fizer a interseção entre o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números racionais, eu vou ter como resultado um conjunto vazio. Então, não existe número que faça parte ao mesmo tempo dos irracionais e dos racionais. Justamente porque a definição dos elementos de um é o contrário dos elementos da outra. Os racionais são números os quais eu consigo representar através de fração, já os irracionais eu não consigo representar através de fração. Então, vendo aqui alguns exemplos, eu tenho aqui números decimais infinitos, né? E que após a vírgula eu não tenho um período de repetição. Se eu não tenho um período de repetição, eu não tenho uma dízima periódica, que eu poderia transformar em fração, né? A geratriz. E se eu não posso transformar em fração, eu tenho um número irracional. Outro exemplo, aqui após a vírgula eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, ou seja, há um padrão, mas não é uma repetição. E se não é uma repetição, não é uma dízima periódica. Outro exemplo de número irracional são todas as raízes que não são exatas. Então, se eu extrair a raiz quadrada de 2, eu vou ter como resultado um número decimal, que também é infinito e sem padrão de repetição. Ou seja, 1,41, 42, 135 e infinito. Tá? Nosso último exemplo hoje talvez seja o mais famoso número irracional, que é o conhecido π, né? Só relembrando, o π é a divisão, né? O quociente do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Também o π ele é um número irracional, né? É um número decimal infinito, que não nos apresenta um padrão de repetição, ou seja, eu não consigo transformar esse número em fração. Então ele é um número irracional. Conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais, ele é a união de todos os conjuntos que nós estudamos até agora. A expressão mais correta para definir, através de uma operação, o conjunto dos números reais, seria apenas o conjunto dos números irracionais unido com o conjunto dos racionais. Por quê? Se vocês observarem, dentro dos racionais eu já tenho os inteiros, que por sua vez já tem dentro dele os naturais. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, que por sua vez está contido no conjunto dos racionais, que por sua vez está contido nos reais. E, né, separadamente, eu tenho aqui que os irracionais também está contido nos reais. Então, se eu fizer R menos Q, eu tenho aqui como resultado o valor de I. Ou seja, se eu pegar os reais e dele retirar o conjunto dos racionais, sobra os irracionais. Então, uma coisa muito importante de conjunto dos números reais é a sua representação geométrica. Para fazer a representação geométrica do conjunto dos números reais, eu vou utilizar a reta numérica e, como exemplo, eu vou localizar aqui nesta reta numérica alguns números reais. Tenho aqui menos 1 meio. Então, sempre que vocês forem localizar um número na reta numérica e esse número estiver representado através de fração, a dica que eu dou a vocês é converter ele em um número decimal, porque assim fica mais fácil de você localizar a posição dele. Então, por exemplo, 1 dividido por 2 vai me dar menos 0,5. Eu sei que o menos 0,5 vai estar justamente na metade do caminho, entre o 0 e o menos 1. Certo? Então, aqui seria a posição do
menos 1 meio. Raiz de 2. A raiz de 2 eu tenho que saber qual é o valor decimal dessa raiz de 2. A gente já viu agora há pouco lá na página dos exemplos, que é 1,41 aproximadamente. Então 1,41 ele vai estar entre o 1 e entre o 2. Então se fosse 1,5 estaria justamente na metade do caminho. Então vai estar um pouquinho mais para a esquerda aqui do meio entre 1 e 2. Então, eu tenho aqui a posição do 1,41, que é o valor aproximado aqui que eu estou dando para a raiz de 2. Pi, geralmente nós utilizamos 3,14. Então, vai ser esse valor que eu vou ter como referência quando eu for marcar a posição do pi aqui na reta numérica. Então, o 3,14 vai estar bem mais próximo do 3 do que do 4. Então, aproximadamente seria por aqui, tá bom? 3,14. Menos 3,5 barra. O que é essa barrinha aqui em cima? Quer dizer que eu tenho uma dízima periódica, né? Seria menos 3,5555555, vai ao infinito. Para localizar ele aqui na reta numérica, eu vou apenas localizar o 3,5, o menos 3,5. O menos 3,5 vai estar entre o menos 3 e o menos 4, não é isso? Então, vai estar aproximadamente nesse local. Então, continuando o nosso assunto, vamos falar agora de intervalos reais. Os intervalos reais são subconjuntos determinados por desigualdades. Por exemplo, eu tenho aqui o intervalo aberto de extremos 3 e 7. Ele é expresso pelo conjunto. Eu tenho duas maneiras, pessoal, de representar intervalos através de propriedades. Eu posso simplesmente utilizar os colchetes, aqui separando os dois elementos em ordem crescente, ou seja, o 3 é menor, ele fica à esquerda, o 7 é maior, ele fica à direita. Estão separados por vírgula. E aí, nas extremidades, eu vou ter que observar o que é que o problema está me dizendo. Aqui ele me disse que o intervalo ele é aberto, tá bom? Se ele é aberto tanto no 3 como no 7, o colchete vai ficar virado para fora. Tá bom? Isso na representação através de colchetes. Na representação aqui, através da propriedade, igual nós fizemos lá no início em noções de conjuntos, eu tenho que x, que vão ser os meus elementos, tá bom? Do meu subconjunto. Eu tenho que fazer essa referência, que esses valores vêm do conjunto dos números reais, tal que meu x é maior que 3 e ele é menor que 7. Fazendo a representação geométrica, eu vou ter o seguinte esquema. Tenho aqui minha reta, tá bom? Minha reta numérica, minha reta real. Tenho os dois extremos. E em cada extremo, que vão ser aqui representados na reta através dessas bolinhas, observe que a bolinha ela não está preenchida, tá bom? A bolinha ela está branca. Ela está branca porque o intervalo ele é aberto, ele é tanto aberto no 3 como no 7. E aí, pessoal, eu faço a marcação, destaquei aqui em azul, entre os dois extremos, tá bom? São todos os valores de x. Então, qual a diferença dessa representação para o que a gente fazia lá no conjunto dos números naturais? Lá no conjunto dos números naturais, quando eu tinha x pertence aos naturais, tal que x é maior que 3 e x é menor que 7, eu tinha números únicos. Eu tinha 4, 5, 6. Eu podia representar com 3 elementos. Nos reais, eu não tenho como expressar isso através de números, porque são infinitos números que eu tenho entre 3 e 7. Então, a maneira que eu utilizo para representar esses intervalos, esses pedaços do conjunto dos números reais, é através de intervalos expressos aqui na reta numérica. Então, essa face azul são todos os valores de x. Aqui eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6, mas eu também tenho 4,5, eu tenho 4,6, eu tenho 4,7, eu tenho 4,77, eu tenho o π que está aqui dentro. Ou seja, são todos os valores que estão entre o 3 e o 7, exclusive, ou seja, eles não fazem parte, né? O intervalo é aberto para eles. Nesse outro exemplo, eu tenho
praticamente a mesma situação. O que vai alterar é que o intervalo ele é fechado, no caso, os mesmos extremos, certo? Olhe, na representação através de colchetes, o que muda é que o colchete agora ele é virado para os dois números, que são os dois extremos. E aqui na representação, através da propriedade, eu tenho o símbolo de maior ou igual. Na representação geométrica, eu tenho a bolinha que representa a posição do 3 fechada, tá bom? Ela está pintada. E a bolinha que representa a posição do 7 também fechada. Na prática, isso me diz o quê? Me diz que os valores, além de serem aqueles que estão entre o 3 e o 7, também vão estar inclusos os valores do 3 e o 7. No próximo exemplo, eu tenho aqui o intervalo aberto à esquerda e fechado à direita, de extremos 3 e 7, ou seja, são os mesmos extremos. O que vai mudar aqui é que no 3, que é o meu extremo da esquerda, o colchete vai estar virado para fora, e no 7, que é o meu extremo da direita, o colchete vai estar virado para dentro. Na representação aqui através de chaves, eu tenho que o x é maior que 3, certo? Não maior ou igual, porque ele é aberto. E ele é menor ou igual a 7. Agora sim eu uso igual. Ele é fechado à direita. Na representação geométrica, eu tenho a bolinha aqui do 3 aberta. Tá? Ela não está pintada, ou seja, o 3 não está incluso nos valores. E já o 7, que é o valor da direita, eu tenho uma bolinha fechada. Tá bom? Então eu tenho aqui 3 maneiras diferentes de representar os mesmos valores. Então, quem seria x? Seriam todos os valores entre 3 e 7. No caso, o 7 estando incluso e o 3 não fazendo parte desses valores. Tá bom? Eu tenho também um exemplo aqui, onde o intervalo é aberto à direita e ele é fechado à esquerda, justamente o contrário da questão anterior. Eu tenho os mesmos extremos, 3 e 7, só que agora o intervalo fechado, ele é à esquerda, tá? Ele é aberto à direita, ou seja, na representação aqui eu tenho uma bolinha fechada, ela está pintada aqui à esquerda e ela é aberta à direita. Na prática, isso quer dizer o quê? Eu tenho todos os valores entre 3 e 7, no caso o 3 fazendo parte desses valores e o 7 não fazendo parte, tá bom? Eu vou quase até chegar ao 7, tá bom? Mas o 7 ele não está incluso nesses valores. Próximo exemplo. Eu tenho também situações onde apenas um extremo é fornecido no intervalo. Por exemplo, aqui, ó, vamos iniciar pela representação geométrica. Eu tenho o 3, que é o extremo aqui do problema, apenas ele. E aí, desse 3, eu vou com os valores até o infinito positivo, tá bom? Lembre-se sempre que a reta numérica, a setinha aponta para o lado onde os valores estão aumentando. Então, eu estou iniciando do 3, o meu intervalo, o 3 faz parte, ele é fechado aqui no 3, a bolinha fechada. E aí eu vou até o mais infinito. Como é que é a representação disso através de colchetes? Está aqui, ó. Eu tenho 3 fechado, ó, colchete virado para o 3, vírgula, mais infinito. Então, mais infinito representa, esse símbolo aqui representa que meus valores estão indo ao infinito do lado crescente, tá bom? Um detalhe aqui, no infinito, o colchete vai ser sempre aberto, nunca vai poder ser fechado. E fechando aqui na representação de chaves, eu tenho que x pertence aos reais, tal que x ele é maior, ou seja, eu estou indo à direita, maior ou igual a 3, tá bom? Fechado no 3. Se o meu intervalo, ao invés de ir para a direita, fosse para a esquerda, que é justamente essa outra situação aqui, eu representaria nos colchetes com o símbolo de menos infinito, tá bom? Nesse caso aqui, aberto para ele, tá bom? E esse exemplo aqui, o 3 foi também aberto. Isso aqui, ele pode ser aberto ou fechado, vai ser o que o problema lhe fornecer. Nesse caso foi aberto, tá?
Então, ao invés de dizer que o x é maior, nesse caso aqui, ele é menor que 3. Tá? Ele vai para a esquerda. Mas a representação é a mesma, né? Eu coloco o valor no centro. No caso aqui, eu não pinto a bolinha, porque o intervalo ele é aberto nesse extremo, certo? E aí, eu vou pintar para a esquerda. Pessoal, na resolução de inequações e alguns problemas matemáticos, nós devemos saber realizar operações entre intervalos. Operações principalmente união e interseção. Então vamos ver alguns exemplos de como proceder para realizar essas operações. Eu tenho aqui que dados os intervalos A, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e menor que 3, e B, com intervalo aberto no 1, que vai até o mais infinito, determine a união de A e B e a interseção de A e B. Então vamos ver como é que a gente deve proceder nesse caso. Vamos fazer inicialmente aqui a interseção de A e B. Então foram dados aqui os dois intervalos, A e B, e o primeiro passo para realizar a interseção ou a união de dois intervalos é fazer a sua representação geométrica. E essa representação geométrica eu tenho que fazer alinhando os intervalos. Vou mostrar para vocês aqui agora. A, ele é formado pelos extremos menos 1 e 3, certo? Sendo que no menos 1 o extremo é fechado, tá bom? A bolinha fechada. E no 3 ela é aberta, tá bom? Para representar o intervalo B, eu vou utilizar o alinhamento de como se eu tivesse apenas uma única reta numérica. Eu tenho menos 1 no intervalo de cima, teria o 0 mais ou menos nessa posição, e o 1 após o 0 tem que ser obrigatoriamente o 1 à esquerda do 3, né? Então, no intervalo B, eu tenho que ele é aberto no 1, tá bom? O extremo 1 ele é aberto, então eu não vou pintar a bolinha do 1. E os meus valores de x, eles vão à direita de 1. Por que à direita? Porque ele vai no intervalo até o mais infinito. Então, eu pinto até o final dessa reta. Para fazer a interseção, eu vou criar uma reta abaixo dessas duas que eu já construí aqui em cima. Vou dizer que essa reta vai me representar a interseção de A e B, e nesse esquema que eu desenhei, eu vou criar retas auxiliares que serão perpendiculares, tá? Eu vou ter uma reta que vai passar no primeiro extremo conhecido, que é menos 1. Eu vou ter outra reta que vai passar no segundo extremo conhecido, isso da esquerda para a direita, pessoal, que no caso aqui, no segundo extremo conhecido, que é o 1. E eu vou ter uma reta que vai passar aqui no meu terceiro extremo conhecido, que no caso foi o 3. Essas três retas que eu criei dividiram essa representação geométrica em 4 partes. E quando eu for fazer a análise, eu tenho que fazer a análise parte a parte. Vamos relembrar o conceito de interseção. Quem são os elementos que fazem parte da interseção de dois conjuntos? São todos aqueles elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, só vai fazer parte aqui da interseção, em cada um desses 4 setores que eu dividi a reta, os setores que fizerem parte dos dois conjuntos que estão acima ao mesmo tempo. Por exemplo, vou pegar aqui do menos infinito até o menos 1. Se eu observar em A, já não está fazendo parte, ou seja, já não está marcado aqui em A. Se não está marcado em A, não preciso nem analisar em B. Automaticamente eu sei que eu não vou marcar aqui na minha interseção. Analisando do menos 1 até o 1, eu vejo que está assim marcado aqui em A. Ou seja, são elementos que fazem parte do intervalo aqui no conjunto A. Mas, se você analisar em B, não está marcado aqui em B. Se não está marcado aqui em B, eu automaticamente sei que não vai fazer parte da minha interseção. Tem que fazer parte dos dois. Vamos analisar aqui nesse trecho, que ele corresponde quem? Do 1 até o 3. Do 1 até o 3, eu tenho o valor que está marcado aqui em A, tá certo? Deixa eu destacar aqui para vocês.
Então eu tenho o valor que está marcado aqui em A, certo? E ele também vai estar marcado aqui em B, ó, entre o 1 e o 3. Se eu tenho marcado em A e eu tenho marcado em B, faz parte dos dois ao mesmo tempo, então eu também vou ter marcado aqui na minha interseção, certo? Do trecho que vai do 3 até o mais infinito, eu não tenho nada aqui no conjunto A, no meu intervalo A. Então, se eu não tenho em um conjunto, eu já posso descartar esse trecho. Então, no final, ficou para mim aqui a interseção de A e B, apenas o trecho que está entre o 1 e o 3. Tenho que fazer também, pessoal, a análise dos extremos, se na interseção vai ser fechado ou aberto. Só vai ser fechado na interseção se for fechado nos dois intervalos acima, nos dois conjuntos que eu estou fazendo a interseção. Então, se você olhar aqui em A, os valores eles estão passando pelo 1, ou seja, o 1 ele faz parte desse intervalo, mas no B o 1 não faz parte. Por quê? Porque a bolinha aqui do B, que representa o 1, ela é aberta. Se ela é aberta aqui no B, ela vai ser também aberta aqui na minha interseção. Analisando aqui o extremo 3, eu tenho que a bolinha ela é aberta no 3, aqui para o conjunto A. Se ela é aberta aqui no 3 no conjunto A, automaticamente também vai ser aberta aqui no conjunto interseção. Não preciso nem analisar o conjunto B. Então, verificando como é que ficou, eu tenho aqui o trecho, que corresponde do 1 ao 3. A bolinha do 1, como eu falei para vocês, ela é aberta. E do 3 também é aberta. Então, acabei de fazer a interseção de dois intervalos que representam aqui dois conjuntos, que são subconjuntos do conjunto dos números reais. Tá? Então, representando isso através de propriedades, eu vou ter o intervalo que vai do 1,3, o colchete vai ser virado para fora no 1 e virado para fora no 3, tá? E aqui na representação através do conjunto de chaves, eu tenho que x é maior que 1, certo? Eu não tenho o tracinho aqui embaixo, de maior ou igual, e x é menor que 3, eu também não tenho o tracinho aqui embaixo de menor ou igual. Bom, então isso é a interseção. Para fechar essa aula de hoje, vamos fazer agora a união de A e B. O procedimento é parecido. Eu vou representar o conjunto A, tá bom? Aquele intervalo que representa o conjunto A, da mesma maneira que eu fiz na interseção, alinhado aqui embaixo, respeitando a sequência numérica dos extremos, eu tenho o conjunto B, né? Crio aquelas retas perpendiculares, que vão ser as minhas guias, né? Que vão dividir a minha união, no caso aqui, em setores. Eu vou fazer a análise em setores. E aí eu vou partir para fazer a análise de cada um desses 4 setores que eu dividi o meu esquema aqui. O detalhe agora é que eu estou fazendo união. E na união, eu não tenho aquela obrigatoriedade de ter os elementos nos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? Para fazer parte da união, para pertencer à união, basta pertencer a um único conjunto. Então, quando eu for fazer a análise desses 4 setores aqui que eu dividi o meu esquema, eu vou considerar que basta fazer parte de apenas um dos dois intervalos para fazer parte da minha união. Então, ó, do menos infinito até o menos 1 em A, eu não tenho nenhuma marcação, ou seja, o intervalo não está preenchido nesse espaço aqui, nesse setor. Então, por enquanto, nada embaixo. E se eu analisar em B, ele também não está preenchido em B, do menos infinito até o menos 1. Se não está nem A nem B, não vai fazer parte aqui da minha união. Agora, de menos 1 até 1, em A, sim, está marcado, tá bom? Esse intervalo ele pertence ao conjunto A, de menos 1 até o 1. Se está fazendo parte de A, eu não preciso nem olhar B, eu já vou automaticamente dizer que ele também vai fazer parte da união de A e B, certo? De 1 até 3, que é o próximo setor, eu já tenho também aqui marcado em A, tá bom? É um intervalo que faz parte de A, de 1 até 3. Então, se faz parte de A, automaticamente vai fazer parte da minha união. Não preciso nem olhar em B, que também estaria, certo? Para fechar aqui a minha análise, eu vou fazer agora do 3
até o mais infinito. Em A eu não tenho, ó. Do 3 até o mais infinito eu não tenho a marcação do intervalo aqui em A. Mas eu tenho em B, tá bom? Do 3 até o mais infinito em B eu tenho a marcação. Se eu tenho a marcação em B, eu vou ter também na união de A e B. Então, traduzindo isso aqui para uma coisinha um pouco mais arrumada, eu tenho aqui a marcação do intervalo do menos 1 até o mais infinito, certo? O que é que me resta aqui? Me resta marcar o extremo. Onde é que eu vou ter extremo? No mais infinito eu não tenho extremo, não é isso? Ele vai até o mais infinito, isso aqui é aberto. Mas eu tenho o extremo aqui do menos 1, né? Então, se vocês analisarem no menos 1 que eu tenho aqui em A, o extremo ele é fechado. Então, na união, se for fechado em um único extremo, automaticamente vai fazer parte aqui da união esse extremo também fechado. Então, concluindo aqui, a minha união de A e B ficou do extremo menos 1 fechado, ou seja, o menos 1 faz parte do intervalo, até o mais infinito. Quem é que eu tenho aqui de valores? Eu tenho 0, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho π, eu tenho raiz de 2, eu tenho 1,5, eu tenho 1,3, 1,4, todos os números racionais e irracionais, iniciando do menos 1 até o mais infinito, fazem parte desse intervalo. Tá? Para representar isso através de colchetes, eu vou utilizar o menos 1, vírgula, mais infinito, tá? Fechado no menos 1 e sempre aberto no mais infinito. E na representação aqui através de chaves, né, aquela propriedade, eu vou dizer que x pertence aos reais e que x é maior ou igual ao menos 1. Né? Se o extremo é fechado, eu uso o símbolo de igualdade aqui embaixo da desigualdade. Né? Então é maior ou igual a menos 1. Então a nossa videoaula de hoje se encerra por aqui. E na próxima nós iremos estudar razão, proporção e porcentagem. Até a próxima, pessoal.